Salve Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito bem, quarto dia, nosso mês, um mês com Maria, o mês de maio, este mês que nós dedicamos e queremos vivenciar até o seu término com Maria, neste mês a ela dedicado. Hoje, o nosso quarto dia, trazemos o tema A Morte e vamos refletir um pouco sobre esta realidade. A morte é a porta de entrada da vida eterna. Através dela se entra na vida eterna e é uma passagem obrigatória. É uma certeza e única que talvez nós temos em nossa vida, porque é o destino do homem morrer, como está em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Um destino que leva a marca da culpa original. A morte é o salário do pecado, segundo a palavra de 1 Coríntios, capítulo 15, 21. Por isso é terrível morrer. E a morte nos demonstra cruamente quanto é verdadeira a palavra de Deus. Lembra-te, homem, que és pó e ao pó voltarás. Gênesis 3:19. Com a redenção operada por Jesus, porém, a morte na graça de Deus é o sinal da salvação eterna. Para os santos, a morte é a entrada no paraíso. São Paulo parece gritar de alegria quando escreve: para mim, a morte é um lucro. Por isso, São Tomás Moros, condenado à morte pelos heréticos, no dia do suplício quis vestir sua roupa mais linda e preciosa, e São Carlos Borromeu se fez pintar um quadro sobre a morte que figurava um moribundo cheio de serenidade. Perto dele estava um anjo lindo com uma chave de ouro na mão, pronto para abrir a porta do paraíso. Que graça é morrer santo! Preciosa para Deus é a morte dos seus santos. Então, com essa introdução, nós iniciamos nosso quarto dia refletindo, pensando quando, como e onde. A morte, como já começamos a dizer, é a coisa mais certa, mas nós ignoramos quando virá, como virá e onde virá. Se pode morrer no seio materno, se pode morrer com 100 anos de idade. Fato é que se pode morrer na própria cama ou até mesmo no meio da rua. Ao deitar-nos não sabemos se veremos o sol, ao nos levantar não sabemos se chegaremos à noite. Estamos certos só disso, não sabemos nem o dia nem a hora. A morte chegará como um ladrão noturno, ou seja, escondida e de surpresa. Por isso Jesus nos avisa com energia: estejais prontos, porque na hora que não creis, o Filho do Homem chegará. Lucas 12:40. Quão grande deve ser a nossa loucura se não queremos pensar na morte, porque, seguindo o que se diz, nos entristece a vida. E não refletimos que em tal modo nos pareceremos como avestruzes que põem a cabeça dentro da areia para não ver o perigo que as destrói. Que tragédia será uma má morte! Só entenderemos na eternidade. O demônio bem sabe quanto é saudável o pensamento da morte. Por isso faz parecer uma coisa horrível, tendo-nos despreocupados e felizes entre vícios e pecados. Ao Papa Pio XI, um dia se apresentou uma senhora
Pedindo uma lembrança pessoal, o Papa estava na rua, observou a senhora vestida de luxo mundano, se inclinou no chão, recolheu um pouco de pó e fez na testa da senhora uma cruz, dizendo: lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Não lhe poderia dar uma lembrança mais pessoal. Estás sempre pronto? É um grande convite. Somos capazes de preencher os nossos dias com muitas coisas: divertimentos, lazeres, trabalho, sexo, política, esporte, fumo, televisão, internet e por aí vai. Preenchemos de diversas formas. Vivemos amarrados, vivemos desorientados por tantas tensões, buscando lucro, prazer, sucesso na vida. E nem nos preocupamos que, no entanto, estamos indo lá onde todos serão encaminhados para a eternidade. E as realidades terrenas, os afazeres temporais, a saúde do corpo, as coisas materiais nos escravizam, nos adormecem em uma letargia espiritual que pode ser fatal. Por isso que Jesus então recomendou muitas vezes no Evangelho para nos achar acordados espiritualmente e operosos para o reino dos céus. Bem-aventurados os servos que o patrão, em sua chegada, encontrar acordado. Estar acordado, estar pronto, significa, sobretudo, viver sempre na graça de Deus, evitando o pecado mortal ou pedindo imediatamente perdão, confessando o mais cedo possível, se houver a desgraça de cair. São João Bosco dizia aos seus jovens que acordassem até mesmo às 2 da madrugada para se confessarem se tivesse caído em um pecado mortal. Deve ser esta a primeira e absoluta preocupação de todo cristão em qualquer momento, e a morte, com a sua imperdoável foice, chegará. Então, em qualquer momento vai chegar, e como nós estaremos? Devemos nos preocupar para que a morte nos ache, nos encontre na graça de Deus. A graça de Deus é como o óleo daquela passagem que nós lemos, das lâmpadas daquelas 10 virgens. 5 foram distraídas, as outras 5 foram prudentes, levaram o óleo. E as 5 virgens prudentes tinham o óleo nas lâmpadas, entraram com seu esposo nas bodas. Já as outras distraídas foram excluídas. Não vos conheço, foi a terrível palavra que o Senhor lhe disse. Pensemos então ao contrário na morte de um santo como São Bento, por exemplo. Quando sentiu o momento da sua passagem para outra vida, o santo patriarca quis ser amparado em pé por 2 monges. Estava assim, quando, de braços levantados, o Senhor veio ao seu encontro. E no mês de Maria, no mês de maio, este mês que nós dedicamos a Nossa Senhora, nós podemos ter certeza, ter certeza. Nossa Senhora, ela está conosco na vida e nós sabemos disso, está conosco na hora da nossa morte. É isso que nós rezamos, Nossa Senhora, ela vem em nosso auxílio para obtermos a graça de uma boa morte. Esta é a graça tão importante que a igreja nos ensina a pedir através da oração da Ave Maria. Quando nós rezamos e suplicamos, essa graça de que ela esteja conosco agora, neste momento, agora e na hora da nossa morte. Feliz a morte de quem amou Maria, de quem invocou Maria. Santa Maria Madalena Sofia Bará dizia que a morte de um verdadeiro devoto de Maria é um pulo de um menino entre os braços da mãe. E São Boaventura escreveu que morrer com a pura invocação da Virgem é sinal de salvação. Quando São João Bosco teve a aparição de São Domingos Sávio, poucos dias depois que este havia morrido, ele quis fazer-lhe uma pergunta, quis perguntar: diga-me, Domingos, qual foi a coisa mais consoladora para ti na hora da morte?
Dom Bosco, adivinhe. Aí Dom Bosco arriscou, né? Talvez o pensamento de ter bem guardado o lírio da pureza? Não, respondeu Domingos Sávio. Talvez o pensamento das penitências feitas durante a vida? Nem isso. Então terá sido a consciência tranquila, né? Livre de todo o pecado. Respondeu São Domingos: este pensamento me fez bem. Mas a coisa mais consoladora para mim, na hora da morte, foi pensar que tinha sido devoto de Nossa Senhora. Diga-os aos seus jovens e recomende com insistência a devoção a Nossa Senhora. Preparar a hora da nossa morte é viver bem o nosso presente, buscando a santidade, buscando ser devoto de Nossa Senhora, cujo encontro de hoje, deste quarto dia, já nos ajuda a entender que a grande consolação, a grande graça recebida é a graça consoladora da presença da Mãe na hora da morte. Nesse dia vamos fazer os nossos votos. O voto do dia desse quarto dia, de nós colocarmos agora também diante de Deus e da Virgem Maria, é oferecer o dia pelos moribundos. Rezar, oferecendo cada momento desse dia por eles. Também viver como se fosse o seu último dia de vida. E de fato o é. Não sabemos quantos dias temos, quanto mais viveremos. Viver como se fosse o último dia de vida. Essa experiência talvez possa ajudar-nos a libertar-nos de muitas situações, mentalmente falando, emocionalmente falando, e até mesmo desapegados espiritualmente, viver para Deus. Ler e meditar a palavra do Evangelho de Mateus 25, versículo 1:13, que vai falar exatamente das 10 virgens, tá certo? Então, 3 tópicos do nosso propósito, que vamos meditar, que vamos rezar, que vamos estar aí meditando no dia de hoje, fazendo os nossos votos. Oferecer o dia pelos moribundos, viver como se fosse o último dia de vida, ler e meditar a palavra de Mateus 25, 1-13, as 10 virgens. São Bento interceda, rogue por nós, que possamos estar livres de todos os males que nos impedem de sermos verdadeiros devotos da Virgem Maria. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, a gente se encontra amanhã no 5º dia.